Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim, tá? Dando continuidade às nossas aulas, então a gente vai ver movimentos da Terra agora lá a partir da página 19. E nós sabemos que o nosso planeta ele não é estático do universo, ele não fica parado, assim como acontece com todos os corpos celestes, né? Isso já foi comprovado cientificamente, várias teorias foram levantadas que nós vimos ali atrás, tá? Mas ele realiza uma série de movimentos envolvendo a órbita em torno dele mesmo, ao redor do Sol, em conjunto com a Via Láctea e com todo o universo, tá? Então, estudar isso, ver isso, esses movimentos, isso significa entender uma parte dinâmica do espaço sideral, tá? Onde tudo está se movendo, nada está estático, todos os astros celestes têm movimentação sobre si mesmo e sobre outros astros, tá? Dentro dos movimentos da Terra, os principais que nós temos são a rotação e a translação, né? Que são os que têm efeito direto nas nossas vidas. A rotação é aquele movimento da Terra que ela gira em torno de si mesma, tá? Circulando ao redor de um eixo imaginário central durante um período aproximado de 24 horas, tá? Com uma velocidade de 1,6666 km por hora. A rotação ocorre no sentido anti-horário. Então, se o meu sentido horário é esse, a rotação ocorre no sentido anti-horário. Ela ocorre para cá, tá? Ou seja, de oeste para leste. O que faz com que esse movimento aparente do Sol seja de leste, seja nascente, para oeste, o poente, tá? E a principal consequência desse movimento para nós é a sucessão dos dias e das noites, né? Que você tem a face que está iluminada pelo Sol e a outra face que está escura. E quando ele faz essa rotação, ocorre o inverso, né? A face que estava escura fica iluminada pelo Sol e a face que estava iluminada fica escura. Dentro ainda nós temos a translação, que é o movimento elíptico da Terra que ela executa em torno do Sol. Lembra que a gente viu lá um movimento elíptico? Ela tem um ponto mais longo e um ponto mais próximo do Sol, com duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos, em uma velocidade de 107 mil km por hora. Isso daí, quando a Terra faz uma volta em torno do Sol, a gente diz que passou um ano, né? E nós usamos essa medida para dizer que a Terra fez uma translação em torno do Sol. E a principal consequência desse movimento são as estações do ano, que elas acabam acontecendo porque o eixo do planeta tem uma inclinação de 23 graus, tá? Então ele não é completamente reto o eixo. Ele tem uma leve inclinação de 23 graus. Então ele gira em torno de si mesmo aqui, e ele girando em torno de si mesmo, ele vai fazer aquele movimento elíptico em torno do Sol. E isso ocasiona a sucessão dos solstícios e dos equinócios, tá? Para o movimento de translação, você também pode encontrar ele chamado de revolução, movimento de revolução terrestre, que é o movimento da translação do Sol, da Terra em torno do Sol, tá? Mas, além desses dois movimentos principais, a Terra possui outros 3 movimentos, tá? Que não possuem uma influência muito notória para a humanidade, nós não conseguimos notar ele diretamente, né? Mas são importantes porque eles originam outros movimentos. E aí nós temos as variações, que são a precessão, a nutação e o deslocamento do periélio, tá? A precessão ou precessão dos equinócios é o movimento giratório que é realizado pela projeção do eixo da rotação terrestre. Então, no sentido horário, tá? E ele tem uma duração cíclica de 25.770 anos. E a principal consequência é essa antecipação dos equinócios, tá? Ou seja, a mudança da posição aparente dos astros celestes no céu. Então nós temos em determinadas épocas, determinadas posições da abóbada celeste que nós enxergamos, tá? Porque essa movimentação no eixo
faz que nós enxergamos partes diferentes da abóbada celeste, tá? Aí nós temos a nutação, que é uma pequena variação periódica no eixo rotacional da Terra, que ocorre a cada 18,6 anos, mais ou menos. E isso ocorre em função da gravidade da Lua sobre a Terra. Não tem consequência relevante, tá? Mas ocorre essa pequena variação periódica no eixo. Então eu tenho essa variação, essa rotação que ocorre no eixo da Terra de mais ou menos 23 graus, tá? E a atração gravitacional da Lua faz com que ela se altere um pouquinho dentro desse espaço de tempo. Não tem uma consequência relevante, mas ocorre esse movimento também, tá? Aí nós temos o deslocamento periélico, que é aquela variação da órbita terrestre ao redor do Sol, tá? Como a gente sabe, assim, o periélio é um ponto da órbita em que o planeta se encontra mais próximo ao corpo solar. Então, lá no ciclo que ele tem elíptico, é o ponto mais próximo que ele se encontra do Sol. E essa diferença, ela varia ao longo do tempo também, porque ela é influenciada pelas órbitas de outros planetas. E ela ocorre uma repetição de mais ou menos a cada 20 mil anos, 21 mil anos. Então, quando ele está mais próximo do Sol, a atração gravitacional dos outros planetas também incide sobre a Terra, tá? Então faz com que ele, em determinados momentos, tenha uma posição mais próxima aqui, uma posição mais próxima aqui, uma posição mais próxima aqui, e assim por diante. Mas isso dentro de um intervalo de mais ou menos 21 mil anos. Fora esses movimentos, né, esses 5 movimentos apresentados, a Terra realiza ainda outros 9 movimentos de menor importância que acabam ocorrendo devido à derivação, né, desses ciclos e transformações que ocorrem com o universo como um todo, tá, pessoal? Então, dentro disso nós temos assim, um dos movimentos é a obliquidade da elíptica, que é a variação que ocorre entre o plano da órbita da Terra e o plano da linha do Equador, ou seja, a variação no eixo de inclinação. Então, em determinados momentos, nós temos a linha do Equador mais ou menos no meio da Terra, né? Em determinados momentos, ela varia esse eixo em até 2 graus, tá? Mas isso ocorre num ciclo de 42 mil anos e faz com que esse eixo varie cerca de 2 graus, de 22 graus a 24 graus. Temos também a variação da excentricidade da órbita, que é o eixo de translação da Terra, que uma hora ele é mais circular, uma hora ele é mais elíptico e possui uma duração mais ou menos de... O ciclo dele, né, mais ou menos dura 92 mil anos, tá? Os indícios das pesquisas levaram à conclusão de que esse movimento que ocorre na excentricidade da órbita tenha sido responsável pelas grandes glaciações da Terra, ou seja, os grandes períodos da era glacial, porque são essas movimentações que, se ele faz a movimentação mais elíptica, tá, da Terra, você vai mudar o foco do raio solar, ou seja, ele vai pegar em menor quantidade em um local, em maior quantidade em outro, e quando ele muda esse movimento, se ele se torna um pouquinho mais circular, você tem as mudanças nas incidências dos raios solares também, e daí isso aporta essas pesquisas sobre as grandes eras glaciais que o planeta passou, tá? Aí nós temos ainda o movimento do centro de massa Terra e Lua, que indica a órbita, aonde assim que o centro da massa do sistema da Terra e Lua é realizado ao redor do Sol. Da mesma forma, o movimento do centro da massa do sistema solar. Então esse movimento ele acaba sendo realizado pela Terra dentro daquele centro de massa gravitacional do Sol e da Lua. Então ele se equilibra nesse meio. Eu tenho a Terra aqui no meio e eu vou ter esse ponto equilibrado entre a circulação da massa, entre a gravitação lunar e a solar, tá? E isso engloba todos os planetas que circulam ao redor do Sol.
Ainda nós temos os movimentos da maré, né? Aí você tem uma variação diretamente influenciável pela gravidade da Lua, que tem uma contração e uma descontração cíclica do globo terrestre, que é diretamente influenciado pela gravidade da Lua. E essa influência é mais conhecida como variação da maré, porque a Lua ela também faz um movimento de translação e de rotação, e nós temos todos esses astros que fazem esse movimento em torno do Sol. Então essa movimentação dela, ela demonstra que em determinado período ela está um pouquinho mais próxima da Terra, em determinado período ela está um pouquinho mais longe da Terra. E isso atinge diretamente os movimentos da maré, tá? A Terra ainda pode realizar alguns movimentos imprevisíveis, tá? Que causam pequenas variações em suas órbitas. Isso daí está associado à influência de planetas como Vênus e Júpiter, que são o que nós chamamos de perturbações planetárias. Como são planetas muito grandes, a força gravitacional ela também se altera, tá? Lembra que você tem essa alteração na força gravitacional. O seu planeta está mais próximo, ele acaba tendo uma atração gravitacional maior. Se ele está mais longe, ele tem uma atração gravitacional menor. Então essa rotação que ocorre nos outros planetas com a Terra em torno do Sol gera essas perturbações planetárias, tá? Como o Sol também se desloca no nosso sistema solar, dentro da nossa galáxia, nós temos assim o movimento de translação. Então a Terra ela realiza um movimento helicoidal em direção ao próprio Sol, tá? Do mesma forma ocorre em relação à nossa Via Láctea, que apresenta um giro no seu centro com duração de mais ou menos 250 milhões de anos, tá? Esses cálculos, pessoal, são todos feitos, são todos cálculos matemáticos que são colocados para que se exemplifique bem, se tenha uma noção de como que ocorre essa movimentação e o que ela pode atingir a nós aqui na Terra e na saúde do planeta como um todo, tá? Assim como a Terra, todo o sistema solar se movimenta, tá? E isso é chamado de rotação, junto com a galáxia que se movimenta também. Então, a gente sabe que o universo continua se expandindo, tá? As galáxias também se movimentam, então acaba levando isso que todos os corpos celestes acabam se movimentando junto. Então para isso se dá o nome de translação junto com a galáxia, porque você tem toda essa movimentação a nível de universo, tá? E algumas movimentações impactando diretamente a nossa vida aqui e outras nem tanto, certo, pessoal? Eu preciso que vocês entendam isso hoje, tá? As estações do ano eu vou ver na próxima aula para a gente ver mais lento isso daí. E se atente a isso, tem o material em anexo ali. Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.